Voltando. Então, eu comecei a perguntar para Deus o que eu deveria falar, né, nessa noite, compartilhar. E Deus foi muito simples comigo, falou, compartilhe aquilo que eu estou fazendo na sua vida, né, aquilo que eu estou falando ao seu coração durante essa semana. Então, eu juntei várias coisas que Deus falou no meu coração. Então, eu juntei um pouco da reunião de pastores que a gente foi, que Deus ministrou no meu coração. Eu juntei um pouco da aula que eu dei quarta-feira no Interns, que foi muito boa, foi além do que eu imaginava. A gente teve uma troca, a Ju está aqui, foi muito legal, a gente teve uma troca muito boa, e Deus ministrou no meu coração. Eu saí de lá, e Deus começou a falar no meu coração ainda. Então, eu fiz um apanhado de tudo que Deus estava falando comigo durante essa semana. E eu espero ser fiel àquilo que Deus deseja falar com você nessa noite. Amém? Então, abra seu coração, abra sua mente, deixa Deus falar com você. Então, pedindo essa direção que Deus tem falado muito comigo, é que eu preciso amadurecer e eu preciso de mais sabedoria. Eu acho que quem aqui precisa de mais maturidade, mais sabedoria? Levanta todo mundo a sua mão, porque se você não levantar, é porque você é um cara muito bom. Cuidado que vai ser arrebatado aí, vai subir. Então, fique esperto aí quem está do lado dessa pessoa. Nós precisamos sempre, certo? De muita sabedoria e muita maturidade. E no Senhor mais ainda. Só que existem momentos na nossa vida em que Deus pede mais isso da gente, né? Em que a gente sente mais necessidade de clamar mais por isso. A palavra de Deus fala que a gente pode pedir por sabedoria para o Senhor, que o Senhor vai dar para a gente, vai dar livremente para a gente. Porque é algo que o Senhor deseja. Deseja que seus filhos sejam sábios, maduros na fé, sejam pessoas que se desenvolvam nesse lugar. Amém? Então, eu sinto assim, que Deus tem me levado para esse lugar, né? Um lugar de pedir por maturidade, pedir por sabedoria. Eu senti muito nessa semana de orar por isso, então eu resolvi compartilhar. Não sei se você também tem se sentido dessa forma, mas eu quero compartilhar um pouquinho do meu coração para vocês. Que quando a gente é mais sábio, mais maduro, né, a gente vai subindo um degrauzinho na sabedoria, subindo um degrauzinho na maturidade, a gente se torna o quê? Mais constante, mais firmado, mais alicerçado, não é verdade? Né? Quando você olha para trás, você vê o quão, às vezes, não sábio você era uns anos atrás, imaturo. Você pensa, puxa vida, eu não era tão constante quanto eu sou hoje, eu não estava tão firmado quanto eu estou hoje, né? Eu não era tão alicerçado em Deus quanto eu sou hoje. Você consegue olhar, fazer esse comparativo? Eu consigo olhar para a minha vida e fazer essa comparação e pensar, puxa vida, né? Quanto mais eu subo nesse degrau, quanto mais sabedoria o Senhor acrescenta ao meu coração e à minha vida, quanto mais maturidade, quanto mais eu cresço nisso, mais constante eu me torno, né? Mais fiel eu me torno ao Senhor. Isso é tão precioso, né? E a gente precisa estar firmado em algo que é completamente o quê? Completamente maduro, completamente sábio, completamente constante. Porque se você se firmar em algo que é meia boca maduro, meia boca constante, meia boca, né? Aquilo ali vai desmoronar uma hora. Então, você precisa crescer e subir num degrau. Pensa só numa escada onde está num solo pedregoso, um solo que não é constante. Você vai subindo nessa escada uma hora, você vai cair daquela escada. Você pode até subir uns degrauzinhos, mas você vai cair daquele lugar. Então, você precisa subir, avançar num lugar que é completamente maduro, completamente firme. E que lugar que é esse? Quem que é completamente maduro, 100% maduro, 100% sábio, 100% constante? Pastor André? Mafessone? Letra B. Tô brincando. Não, Jesus, amém? Você crê nisso? Que Jesus é 100%, ele é completo. E a gente precisa avançar em Deus, em Jesus. E pensando em tudo isso que eu falei para vocês, que o Senhor já tem colocado no meu coração, eu gosto muito da comparação de que a gente é como uma árvore.
Olha aí para essa árvore linda que está sentada do seu lado. Olha que árvore bela. Que bela árvore que está sentada do seu lado aí. Tá certo, pessoal. Já admirou a beleza dessa árvore, agora volta para cá. Então, a gente é como uma árvore, certo? Acompanha o raciocínio aqui comigo. Nós somos como uma árvore. Nossas raízes estão firmadas em algum solo. E vamos lá, aula de biologia. Quem alimenta a árvore, além da fotossíntese? A raiz, né? Amém? Você lembra disso? Você estava prestando atenção? Você não estava dormindo? Ou você estava online lá em outras coisas? Né? Então, onde você está enraizado? Você lembra disso? Você é uma árvore. E as suas raízes elas estão fixadas em algum lugar. Em que lugar que em que solo, né, a sua raiz está fixada? Pensa aí, começa a criar essa imagem na sua cabeça. O que tem alimentado você, a sua árvore, para que ela possa crescer forte, dar folhas, frutos? O que tem alimentado você, né? A árvore ela vai puxar tudo aqui, a raiz da árvore ela vai puxar tudo que está no solo. Por isso que tem muita gente que tem que preservar os lençóis freáticos, né? Não pode jogar coisa química pelo ralo, pela patente, sei lá o quê. Já não lembro mais direito. Mas você sabe disso. Porque senão você vai contaminar aquilo e você vai contaminar uma plantação, você vai contaminar a raiz de alguns lugares que vão encostar nesses lençóis. Então, aonde as suas raízes elas estão fixadas e do que elas têm se alimentado? Vai criando essa imagem na sua cabeça. Quais frutos você quer que a sua vida ela produza? Se você é como uma árvore, eu estou querendo te comparar com uma árvore nessa noite, quais frutos a sua vida tem produzido? Porque é consequência do lugar onde você está fixado, certo? Se você está fixado num solo ruim, muitas vezes você nem vai produzir nada. Ou vai produzir um fruto não tão bom. Ou um fruto muito ruim. Depende de onde você está fixado. Um fruto envenenado? Não sei. Então, pensando nisso, eu quero passar para vocês o tema da minha palavra. Minha palavra tem título, olha só. Viu, André? Brincadeira. Então, se você está anotando, anota aí. Criando raízes. A busca pela maturidade e sabedoria. Certo? Toma essa. Criando raízes. A busca pela maturidade e sabedoria. Então, nada melhor do que a gente ler qual salmo? Salmo 1. Parabéns para quem lê a palavra de Deus e sabe do que eu estou falando. Então, acompanha aí, abre comigo no Salmo 1. Antes, eu quero fazer uma coisa. Você que quer ganhar uma Bíblia nova, física, porque você vai se comprometer a fazer uma reviravolta na sua vida, a ler a palavra de Deus, a grifar a Bíblia, e talvez sua Bíblia esteja velha, capenga, ou você nem tenha, não sei. Você vai vir aqui na frente correndo agora. Eu vou te dar uma Bíblia nova. 0. Nossa! Ei! Oxe, por que foi embora? Passa o nome ali pode ser os 4. Passa o nome ali pro pastor André. Não, gente, agora já deu também, né? Calma que eu não ganhei na Mega ainda. Calma. Os 4, na próxima, pode ser. Passa o nome pro pastor André e tem que vir no culto amanhã. Se não vier no culto, perdeu. Amanhã, da manhã ou da noite, procurar a gente ali na frente. Anotou todo mundo?
procurar a gente ali na frente. Se não vier no culto falar com a gente, perdeu. Não adianta mandar mensagem, acabou para você. Tá bom? Essa era a sua chance. Acabou para você. Pode ser que você... Aí você ora para Deus te dar uma Bíblia nova. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco eu vou falar. Era outra coisa. Mas vamos lá. Então, abre a sua Bíblia. Esses irmãos, no próximo final de semana, vão abrir a Bíblia deles. Em nome de Jesus. Então, abre aí sua Bíblia no Salmo 1. Vamos ler. Vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, você entendeu esse capítulo todo que a gente leu? É o capítulo inteiro, né? Você entendeu? Certo? Que a gente consegue perceber que existem 2 caminhos que o salmista está falando. Está falando que tem um caminho do justo e o caminho do ímpio. Começa a fazer aí na sua cabeça essa imagem, que você é uma árvore, você tem raízes, você está em algum solo, e agora vem para a palavra de Deus. Existem 2 caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Ele começa dizendo que bem-aventurado, feliz é aquele. Quem quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Que não se assenta na roda dos zombadores. Olha só que forte. E não imita a conduta dos pecadores. Feliz são aqueles que não participam daquilo que as pessoas que estão em pecado estão fazendo. Não se assentam naquele ambiente. Não fazem parte daquele ambiente. A expressão assentar nessa passagem, ela não fala sobre você participar da conduta. Ela fala sobre isso. Mas ela também fala sobre um lugar de acomodação. Você estar sentado nesse lugar fala sobre você estar acomodado com uma vida de... Muitas vezes, nem sempre você está em pecado, no sentido de cometendo pecados, mas você está acomodado. Acomodado, frio, morno. Frio ou morno, né? Às vezes vindo no culto, mas você está acomodado. Tanto faz. Você é um espectador, né? Que foi falado bastante essa noite. Muitas vezes a gente está acomodado com a nossa situação, né? A gente está acomodado com a nossa vida. A gente vem aqui, a gente ergue a mão mais ou menos. Aí domingo, se eu estiver muito cansado, talvez eu não venha. Meu pai pode me poupar de vir domingo, porque domingo é para adulto. Eu sou adolescente, né? Não precisa vir. E aí eu fico em casa, daí eu saio com os meus amigos, daí eu levo a semana daquele jeito, meia boca. Daí eu venho no sábado de novo, mas se eu tiver uma festa de aniversário, eu falto. E eu vou levando a minha vida assim, acomodado, assentado nesse lugar. É um lugar de acomodação. É um lugar que a sua vida vai bem. Seus pais não ganham tão mal assim, você não tem uma crise na sua casa financeira, que você precisa vir aqui chorar e pedir, Deus, pelo amor de Deus, faz prosperar a minha casa. Você até tá bom lá, tá tudo certo. Você não briga tanto assim com seus pais, você briga só um pouquinho. Só um pouquinho. Menos do que, às vezes, um amigo seu. Então, você fala, tá de boa, minha mãe nem enche tanto meu saco. Porque eu venho na igreja de vez em quando. Meu líder me liga, mas eu sempre tenho uma desculpa. Porque eu tô com febre, eu tô com Covid, eu tô cansado, eu tô dor de garganta. A pessoa fica doente semana inteira, todos os dias da semana. Impressionante. E você está ali, num lugar de acomodação.
Mas se você deseja ser satisfeito por Deus, plenamente, você precisa viver uma vida que é contrária à comodidade. Amém? Você precisa viver uma vida contrária ao que o mundo prega para você. Sabe aquelas coisas assim? Faça o que te faz feliz. O que te faz feliz? Faça o que te faz feliz. Dane-se os outros. Dane-se seus pais. O que te faz feliz? Faça o que te faz feliz. Eu quero te dizer, Jesus não prometeu felicidade para nós. Jesus não estava lá na cruz e falou, sejam todos felizes, eu darei felicidade eterna para vocês agora. Não. Ele fala aqui, né? No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Amém? Então, você, né, não está poupado de ter aflições, você não está poupado de sofrer, você não está poupado disso. Então, o mundo vem para te dizer mentiras, dizer, faça o que te faz feliz. Você não precisa viver uma vida de se descobrir, de mudanças, de transformação, de restauração. Você não precisa obedecer seus pais. Faça 18 anos e saia da sua casa. Né? Porque resolvido o problema. Não é verdade? Mas você precisa estar com Jesus para que você vença as aflições, para que você tenha a felicidade eterna. Amém? Você precisa viver uma vida contrária ao que o mundo prega, uma vida satisfeita em Deus. Você precisa estar enraizado em alguns lugares onde você vai experimentar dessa plenitude. Amém? Então, o que eu quero te falar hoje são sobre 3 solos, eu defini assim, 3 solos, 3 lugares onde você precisa ter raiz. Você, menino, menina, você precisa ter suas raízes nesse lugar. Que são nesses lugares onde você vai ser plenamente satisfeito, plenamente feliz, plenamente completo. Por quê? Porque o Senhor estará te completando. O Senhor estará te satisfazendo. Amém? Se você não estiver nesses lugares, você nunca vai experimentar isso. Você pode buscar de todas as formas, em muitos lugares. Você nunca vai estar plenamente completo, plenamente satisfeito. Então, o primeiro solo, se você está fazendo uma anotação aí, é o solo da palavra. Por isso que eu quis sortear 4 Bíblias aqui, né? Dar Bíblias. Porque eu quero que o Ministério de Adolescentes, eu estava orando essa semana e eu falava, Senhor, nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos disso. Não existe outro caminho. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas pensa aí. Quantas linhas você leu essa semana? Será que foi 1, 2 ou nenhuma? Você abriu lá o seu aplicativo da Bíblia e leu lá o versículo do dia? Ou você acabou lendo, porque você viu no Instagram as mulheres compartilhando provérbios e você leu lá que estava escrito? Sabe, gente, lá nesse congresso que teve de pastores, teve uma pastora que ela falou assim que ela viu uma pesquisa onde muitos crentes, né, responderam e 70% dos crentes responderam que eles oram cerca de 2 horas por semana. Durante 7 dias só dá 2 horas. Entenderam? Então, em 7 dias, somando todo o tempo de oração, dá 2 horas. Aí fizeram a conta e falaram, é oração da comida e oração antes de dormir. Só. Uma vergonha, não é? Vocês não acham vergonhoso e assustador? Agora, pense em você. Será que chega a dar 2 horas, 7 dias? Ou dá muito menos do que isso? Ou você nem está orando para comer? Aí o negócio está feio mesmo. Então, vamos lá. O solo da palavra. Você precisa ler a palavra de Deus, amém? Lá no Salmo 1 fala que a sua satisfação está na lei do Senhor.
A sua satisfação está na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a palavra de Deus, amém? E nesta palavra, medita dia e noite. E por isso, e porque você medita dia e noite, a sua satisfação está na lei do Senhor, você será como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Você dará frutos no tempo certo. As suas folhas nunca murcharão. E tudo que você fará prosperará. Amém? Então, é condicional. Se você ler a palavra do Senhor, se você meditar na palavra do Senhor dia e noite, você será como árvore plantada. Você será como uma água em águas correntes. Não é uma água parada, uma água cheia de dengue, fedida, nojenta. É uma água corrente, uma água fresca. É o rio do Senhor passando na sua vida. Amém? Você vai dar fruto no tempo certo. Quem quer dar fruto no tempo certo? Eu quero dar fruto no tempo certo. Porque fruto no tempo errado não presta. Você já comeu uma fruta que não era a época dela? Não é gostoso. Lá nos Estados Unidos, eles manipulam tudo, né? E aí, você às vezes vai lá, viaja e vai no mercado, tem umas bananas que parecem de plástico. Porque não é no tempo certo, não é, é tudo manipulado. Não é gostoso, não tem gosto. Não é igual aqui no Brasil, que você pega uma banana lá do quintal da sua avó, que você fala, meu, que delícia. Banana gostosa. Porque eu quero dar fruto no tempo certo. Quero dar fruto com sabor, fruto com cor. Fruto que atrai. Amém? As folhas nunca murcham, porque estão plantadas em águas correntes. Você tem água fresca te alimentando. Eu tenho uma planta lá em casa que eu água só quando eu lembro. Então, você imagina, coitada. Tem vezes que ela está com as folhas que só por Jesus, começando a cair. Aí eu vou lá e dou um balde de água nela, quase mato ela. Então, você imagina você ficar recebendo água de vez em quando. Você vem num culto, o rio está passando, você bebe um pouquinho da água, a sua folha começa a pensar, puxa, ai meu Deus, graças a Deus, agora vai. Aí você fica um ano, um mês, sei lá quanto tempo, sem ouvir falar de Deus, sem ouvir falar do Senhor. Aí daqui a pouco vem um balde d'água de novo. Aí você vai fazer que nem eu, minha planta é só pela misericórdia. Ela está viva porque Deus é muito bom. Talvez você seja essa pessoa, você está vivo porque Deus é muito bom com você. Então, tudo que você faz prosperará. Não é uma promessa de riqueza. Amém? Você entende isso? Mas é uma promessa de bênção. Uma promessa de experimentar a bondade de Deus na sua vida. Uma vida vivida na palavra de Deus é uma vida que não murcha, que produz fruto. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você fica viçoso. Sabe aquelas árvores que você olha, é viçosa, bonita? Você fica assim. Amém? Ninguém sabe o que é viçoso? Tem vida. Amém? Vamos ampliar o vocabulário, pessoal. Nenhum solo é mais importante do que o solo da palavra de Deus. Nenhum solo. Nenhum solo. Deus deseja que a gente crie raízes profundas na palavra. Não somente faça leituras rápidas, pega lá, abre caixinha de promessa, lê lá o versículo do dia, lê só aquela biblinha do Novo Testamento. Deus deseja que você se aprofunde na palavra. Que você tenha uma Bíblia de estudo, que você estude, que você medite na palavra, que você passe o seu dia perguntando, Senhor, o que o Senhor deseja falar comigo? Talvez eu não tenha entendido, sabe? Talvez você pegue lá um capítulo, um versículo, e você não compreendeu, mas gaste os seus dias orando, que o Senhor se revelará. Amém? A palavra de Deus é viva, e o Senhor vai falar com você. O Senhor vai trazer a resposta. Sabe o que acontece? A gente quer tudo de mão beijada. A gente quer ler. Ai, somos como árvore. Ah, não entendi. Pum, descarta. Vamos lá ver outra coisa. Você não tem paciência.
Você, na sua escola, você não tem paciência para estudar a matéria. Quando você está estudando lá história, Napoleão, você fala, puxa, que saco esse cara. Não aguento mais. Você não quer saber, você não tem interesse. Nós somos uma geração desinteressada. Desinteressada. A gente não tem interesse em nada e em ninguém. É isso. É isso que a gente é. E a gente precisa voltar a ter interesse nas coisas de Deus e nas coisas que são importantes para nós, como escola. Eu falei quando a gente estava lá na reunião de meninas, e eu falei que nós passamos 2 anos aula online, e todo mundo levando as coxas. E agora voltou, e todo mundo está o quê? Se lascando. Não está? Ou eu estou mentindo? Tirando nota vermelha, suando, penando, porque não sabe fazer o que o professor pede para você fazer. Não sabe assistir aula. Não sabe a matéria. Não sabe mais nada. Perdeu. Pulou 2 anos que tomou um chá de... sei lá o quê. Um chá do desinteresse. Você precisa restaurar isso na sua vida. Como cristãos... Escutem o que eu estou falando. Como cristãos, nós precisamos ser dedicados, até mesmo não, nas coisas que são importantes para nós, como estudo, trabalho, você precisa levar a sério. Sabe, a gente leu em Provérbios essa semana que fala sobre ser preguiçoso. Deus não aprova o preguiçoso. Tem uma música que a gente canta para o meu filho, né? Não sei se eu consigo lembrar aqui. Sou bem ruim nisso. Que a formiguinha dá uma lição para o preguiçoso. Que a formiga trabalha. Frio, chuva, sol. A formiga dá... E a gente canta para o nosso filho que a formiga ela dá uma lição no preguiçoso. Ó, que ensinamento precioso. A gente fala que a formiga dá ao preguiçoso. E a gente precisa falar sobre isso. Você precisa estudar. Você precisa trabalhar. Certo? Amém? A palavra de Deus nos ensina a não sermos preguiçosos, a não sermos relaxados, mas a trabalhar e a fazer o nosso papel nesse mundo. Jesus trabalhou. Jesus não era um folgado preguiçoso, que ficava o dia inteiro deitado, que ficava o dia inteiro coçando. Jesus trabalhava. Jesus era criativo, Jesus fazia muitas coisas. Você precisa trabalhar também. Amém? Então, nós somos chamados a estar fixados com as nossas raízes no solo da palavra. Não somente leituras rasas, rápidas, mas meditação, interesse, satisfação. Deus deseja construir, através da leitura da palavra, confiança no nosso coração, dependência, intimidade, fé. É nesse lugar que a sua fé vai ser aumentada. As verdades a respeito de Deus, elas vão gerar em nós uma relação de plena confiança, de plena atitude de fé. As pessoas vão vir falar o que Deus não é para você, e você tem fé, e você tem revelação de quem Deus é. Amém? Lá em Romanos 10:17 fala, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então, a Bíblia ela revela Jesus e contém os ensinamentos onde as nossas vidas precisam estar fundamentadas. Lá em Mateus 7, do 24 ao 27, fala assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construi sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, quem ouve as palavras de Jesus e as pratica se torna um homem prudente. Constrói a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus.
Você precisa construir a sua casa, você precisa estar firmado na rocha que é Jesus. Porque as dificuldades, o sofrimento dessa vida, as tensões dessa vida, elas virão. E elas podem vir como uma tempestade, como um vento forte, te pegar de surpresa. Mas Deus não é pego de surpresa. E você está firmado em Deus. E você vai se manter de pé. Amém? Agora, se você está firmado numa areia, num solo que é fraco, vai vir a surpresa. Vai vir a tensão dessa vida. E você vai cair. Grande será a sua queda. Isso não é uma ameaça. Estou te ameaçando. Isso é para te lembrar que você tem um lugar seguro para estar. Você tem um lugar para se firmar. Um lugar que é uma rocha poderosa, que vai te segurar. Sabe, gente, às vezes você está tudo bem. Aí você passa a mão no seu corpo e você sente um caroço. Aí você vai no médico, câncer. Você imagina receber uma notícia dessa? Sua casa está de pé até hoje. Do dia para a noite, vem um vento forte. E se você está firmado numa areia, o que acontece? Você desmorona. Você acabou para você. Agora, se você está firmado na rocha, você vai ter seu momento de tristeza. Você vai ter seu momento que você vai ter que enfrentar a tristeza. Mas o Senhor estará com você até o fim. O Senhor vai te livrar, seja te dando cura, ou seja te levando para aquele lugar, para o encontro dele, da melhor forma possível, te trazendo alívio e paz. Sabe o que eu estou falando? Às vezes a gente, nessa idade, a gente não tem tantos problemas. Um ou outro aqui tem um problema mais sério. Mas a maioria tem problemas, ok, tranquilos. Mas a gente começa a crescer, a gente casa, e a gente começa a enfrentar muitos problemas difíceis. Eu me lembro de andar de ambulância com o Judá. E eu ficar apavorada. E nesse momento que eu fiquei apavorada, eu choro de lembrar, porque a gente não tinha um diagnóstico. E todo mundo corria para um lado, para o outro, falando um monte de coisa, e ninguém me falava nada. E eu estava sozinha no hospital, porque era pandemia e o André não podia entrar. E eles falaram, a gente vai chamar uma ambulância. Eu falei, pronto, está morrendo. Ninguém está me falando nada. E eu abraçava ele, e eu orava, e eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda nesse momento. Eu preciso de uma luz. Vocês não têm filhos ainda. E o dia que vocês tiverem, e você está nessa situação, é a coisa mais difícil do mundo. Eu queria me entregar no lugar dele. Eu falava assim, pelo amor de Deus, alguém me fala. Eu falava para a mulher, me fala o que está acontecendo. E ninguém falava nada. E me colocaram a gente na ambulância, ligaram a sirene, e a mulher falou só, segura ele. E eu fui segurando o menino. E a ambulância, eu tenho horror disso. Porque parecia que eu estava indo, eu não sabia o que ia acontecer, se ia para uma cirurgia, o que ia acontecer? Não sabia. O André ficava desesperado, amor, me fala o que vai acontecer. Eu falava, eu não sei. É desesperador, mas eu estava firmada numa rocha. E tiveram momentos em que eu engoli meu choro e eu só orava por ele. Eu colocava minha mão nele, no corpo dele, e eu falava, Senhor, eu declaro vida sobre esse menino. Eu declaro a sua vida, Senhor. Eu não quero saber o que ele tem, eu só declaro a sua vida. Porque eu estou firmada na rocha que é Jesus. E ela não vai me desamparar. Eu não vou cair nesse lugar de engano. E a gente foi, e o que tinha lá, o médico falou, tinha uma coisa no coração dele, mas sumiu. Eu fiquei assim, sumiu. Daí a gente saiu de lá, eu cheguei para o André, falei, a gente andou de ambulância, maior auê, eu chorei. Tinha uma coisa no coração do Judá, sumiu. Não tem mais. O que vocês acham que aconteceu? Eu fui lá e arranquei, o médico arrancou, Jesus tirou aquilo do coração dele. Amém? Nós cremos nesse milagre. Nesse momento, eu podia estar
enraizada onde? Nas minhas emoções, nos meus sentimentos, pensando, nossa, isso nunca aconteceu com o filho de ninguém que eu conheço. Isso é uma injustiça. Deus, você é injusto. Eu estou passando por uma dificuldade porque você é injusto. Eu poderia fazer isso. Mas eu escolhi não dar voz para os meus sentimentos. Não dar voz para as minhas emoções. Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles precisam ser colocados no lugar certo. Amém? Eu resolvi dar ouvidos ao Senhor. Não é o que eu estava sentindo, não nas minhas emoções. As verdades da palavra, elas precisam dirigir a nossa vida. E não aquilo que a gente sente. Eu sinto que não é de Deus eu estar aqui no culto. Eu sinto que não é de Deus aquela célula, eu quero mudar. Eu sinto que não é de... Tudo você sente. Que tal você ir para a palavra de Deus um pouquinho? Ver o que Deus sente a respeito. Ver o que Deus está falando a respeito. Talvez você vai calar essas vozes. E você não vai mais conseguir ouvir elas. O que a palavra de Deus diz? Se pergunte, o que a palavra de Deus diz? Resolva seus conflitos, busque em Deus tratar seus sentimentos e dores. Às vezes a gente fica preso nos nossos sentimentos e a gente não olha o que a palavra de Deus está dizendo a respeito daquilo. A gente não tem paciência, a gente não tem interesse. A gente prefere dar ouvido ao que eu estou sentindo naquele momento. A palavra de Deus vai te livrar do coração invejoso, vai te livrar da amargura, do descontentamento, da falta de perdão, da ira descontrolada. A palavra de Deus vai te livrar de você mesmo, da sua carne, dos seus próprios caminhos. Leia a palavra de Deus, medite nela, experimente ela. E para você também crescer em maturidade e sabedoria diante de Deus, diante dos homens, você precisa estar com as suas raízes firmadas em um segundo solo. O solo do compromisso com a igreja. Amém? Então, para você alcançar essa maturidade, essa sabedoria, você precisa estar comprometido com a igreja em que você está plantado. Você tem uma igreja onde é a sua igreja? Acho que não. Vou repetir a pergunta. Você tem uma igreja que você fala, essa é minha igreja? Amém, aleluia. Até falei, meu Jesus. Socorro. Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia que é esse? Eu até brinquei no Inter, eu falei, é o dia do aniversário? É o dia da festa dos adolescentes? Que dia que é esse, pessoal? A volta de Jesus, amém? Então, que a palavra de Deus está sendo muito clara. Não deixe de reunir como igreja, ainda mais quando o dia se aproxima. E é muito óbvio isso. Cada dia que passa, está mais perto do dia, amém? Você consegue entender isso? Está indo para a escola? Então, você consegue entender isso. Cada dia que passa, o dia está cada vez mais próximo. Mas não só isso, as evidências estão cada vez maiores. E se você não conhece as evidências, você precisa abrir sua Bíblia e ler. Ler a palavra de Deus. E você vai perceber que o dia do Senhor está muito próximo. E isso não pode te assustar, amém? A igreja é um lugar para a gente pertencer. É um lugar de proteção. É um lugar para a gente ser amado. É um lugar para a gente ser cuidado. Nós somos chamados a nos comprometermos em oração e cuidado por este lugar que a gente está plantado. Amém? Você crê nisso, que você é chamado a se comprometer em oração pela casa de Deus? Amém. Quando a gente não é apenas um espectador, né? Um espectador vem aqui, assiste e vai embora.
não somos apenas consumidores. A gente não vem aqui na festa, se diverte a beça, assiste as cantatas e vai embora. Quando a gente faz parte, a gente pertence, a gente se compromete, a gente serve, a gente veste a camisa. Amém? Então, fala para a pessoa que está aí do seu lado. Fala assim, eu tenho um compromisso com você. Eu tenho um compromisso com você. Eu tenho um compromisso de zelar por sua vida. Porque nós somos a igreja, amém? Nós temos um compromisso de zelar a vida dos que cuidam de nós, de honrar e de orar por nossa liderança. Você tem um compromisso de orar pelo seu líder, pelo seu supervisor, pelos seus pastores, de cobrir a vida deles em oração. Ao invés de você ficar reclamando, de você ficar, ai, por que monocromático? Ai, por quê? Ai, eu odeio usar a cor inteira no meu corpo. Ai, por que não é tal tema? Ai, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que nada? Não é você que escolhe, entendeu? Então, ao invés de você reclamar, por que você não apoia? Por que você não veste a camisa? Ao invés de você questionar, por que você não serve? Por que você não faz alguma coisa? Por que você não está junto? Quando a gente fala assim, precisamos de gente para montar a festa, vem 3 gatos pingados. Só que na hora de falar do tema, todo mundo fala, né? Nada presta. É ruim, é podre, que brega, ridículo. Vamos servir mais, vamos fazer mais a nossa parte. Porque quando você está nesse lugar de servir, de fazer alguma coisa, isso te dá o direito de opinar. Isso te dá o direito de dizer, pastor, eu tenho uma ideia. Que tal esse tema? Agora, se você nem aparece aqui, eu não quero ouvir a sua opinião. Você me desculpa. Eu quero ouvir a opinião de quem está aqui junto, de quem veste a camisa, de quem faz as coisas, de quem tem interesse, de quem ama esse lugar. Porque vir opinar e não participar, que graça tem? Que objetivo tem isso? E você tem que lembrar, a gente falou isso na aula, que uma liderança, ela pensa no todo. Ela não pensa no individual, ela pensa no todo. O que é bom para todo mundo? Bom para todo mundo é a comida tal. Ah, eu não gosto de pastel. É 1 em 1 milhão. Eu tenho que pensar no que é bom para todo mundo. E você tem que vestir a camisa. E com respeito e com amor, você pode vir me falar. Pastor, eu não como fritura. Tem alguma coisa para eu comer? Não reclamando e falando mal. E talvez eu te responda, não, não tem. Hoje você vai comer fritura. Gente, a gente é muito legal e bonzinho. Na época que eu era adolescente, era assim, pastora, esse suco é do quê? Esse suco é sabor, cala a boca e toma. Ah, tá bom, desculpa aí. Deixa eu ver. Tá sem colã. Põe colã lá, embaixo da roupa. Vocês sabem o que é colã? A gente usava colã embaixo da roupa, para não mostrar a barriga. Então, vocês me valorizem. Tá bom? Vocês me valorizem porque eu compro refri bom para vocês. Eu não dou refri de cala a boca e toma. Então, vocês me valorizem. Quem sabe do que eu estou falando, não sabe do que eu estou falando. A gente não faz você tomar gelatina fingindo que é suco. Gente. Vocês estão no bem bom e vocês não estão sabendo. Então, para de reclamar e veste a camisa e vem junto. E esteja com a gente, certo? Então, ao invés de você falar mal, de ficar reclamando, sirva seus líderes, se comprometa com a ideia, esteja junto. Ninguém vai morrer se vestir amarelo, se vestir azul, se vestir roxo. Você vai dar muita risada e vai ser muito legal. Mas se você ficar com esse lugar de reclamação, vamos prestar atenção, de reclamação, se você ficar nesse lugar, isso só vai te prejudicar. Isso não é algo bom que traz para você. Para com isso, certo?
Nós precisamos assumir um compromisso de servir uns aos outros, com os nossos dons, com os nossos talentos, fazer aquilo que precisa ser feito. Quando a gente fala empilha a cadeira de 10-10, não dá um de migué e vai embora. Empilha essa cadeira. Não vai cair sua mão, seu braço, você vai servir a igreja, vai servir o funcionário que vai ter que fazer isso. Sabe, gente, a gente às vezes fica assim, achando que a gente está a passeio, sabe? Você não está a passeio aqui, você está para servir, para se comprometer, para estar junto, para ouvir o que a gente está falando. Se o líder de louvor falar, ergue a sua mão, ergue a sua mão. A não ser que você tenha algum impedimento, você é encurtado, o seu sovaco está grudado com... Não sei o que aconteceu com você, você está com um CC brabo. Aí você fica de braço baixado, pelo amor de Deus, que ninguém merece. Você não canta se você está com bafo. Mas se você está tudo bem, você levanta a sua mão. Não vai morrer. Na verdade, às vezes vai ser um gatilho para Deus começar a falar com você aí onde você está. Existem muitas formas de você se envolver no ministério. A gente sempre fala aqui. E se você não está envolvido em nada, eu quero te convidar, se envolva. Esse é um solo onde você precisa estar enraizado, de se comprometer com a igreja. Quando a gente se compromete com a igreja, a gente tem menos chance de cair. Porque você tem um compromisso de estar aqui, todo sábado. Você tem um compromisso de cantar, você tem um compromisso de servir filmando. Olha que belezinha. Todo concentrado. Servo do Senhor. Mas ele já tem namorado, então tira os olhos. Então você pode servir de várias formas. Ele ficou até tímido, perdão, Biel, querido. Nossa maior motivação para servir deve ser para amar e para agradar Jesus. Amém? Não é porque a pastora está falando aqui e que eu estou constrangido. Não é porque, está todo mundo fazendo, né? Deixa eu empilhar a cadeira. Mas deve ser para amar e para servir Jesus. Amém? Quantas palmas? A Bíblia nos dá um grande segredo para a felicidade. Quando nos diz para cuidar também dos interesses do próximo. Servir nos posiciona para receber alegria como recompensa. A mesma recompensa que Jesus buscava quando passou pela cruz. Olha que forte, eu vou ler de novo. A Bíblia nos dá um grande segredo para a felicidade, quando nos diz para cuidar também dos interesses dos outros. Servir nos posiciona para receber alegria como recompensa. A mesma recompensa que Jesus buscava quando passou pela cruz. Jesus veio para servir e não para ser servido. Você não está aqui para ser servido, amém? Se Jesus, que é Jesus, veio a este mundo para servir e para abençoar a vida das outras pessoas, nós, quem dirá nós? Meros mortais. Quem dirá você? Nós estamos aqui para servir, não para reclamar. Você não está aqui para ser um espectador, um consumidor, e eu declaro isso sobre a sua vida. Que você não vai ser essa pessoa. Sabe, gente, enquanto a gente estava ali no louvor, nem anotei. Mas Deus me fez lembrar que estava todo mundo falando sobre isso. E Deus me fez lembrar que lá, quando veio o dilúvio, eu fico pensando no Noé avisando as pessoas, e as pessoas achando que ele era o quê? Louco. Esse cara é louco. E o que aconteceu? Todo mundo assistiu e foi engolido pelo dilúvio. Sodoma e Gomorra, todo mundo foi avisado o que ia acontecer e a cidade acabou. Eu não quero ser uma espectadora, onde eu vou ser engolida por alguma coisa. Eu vou ser engolida por um dilúvio. Eu estou sendo avisada, eu estou sendo alertada. O Senhor está aqui nesse lugar. Todo culto, todo mundo fala, a presença do Senhor está aqui nesse lugar. A gente parece o quê? Louco. Louco. Noé está aqui falando, gente, Jesus está aqui. E vocês estão aqui, está louca. Não estou vendo nada. Não seja essa pessoa, uma pessoa que está assistindo as coisas acontecerem. Porque o dia vai chegar
o Senhor vai voltar. E você não quer assistir o Senhor voltando, você quer participar. Amém? Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor tem para fazer nesse lugar, nessa terra. O lugar mais seguro que a gente pode estar é ao lado de Jesus, servindo e tendo um compromisso com a sua igreja. Então, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Daqui a pouquinho eu vou terminar. Calma, tá? Segura aí. Coloca a mão no seu coração e repete comigo. Senhor, eu irei me comprometer com a sua igreja. Em amor, em oração, em zelo e serviço. Eu estou à disposição. Pode me usar. Em nome de Jesus, amém. Você fez uma oração, você fez um combinado com o Senhor, que você vai vestir a camisa, amém? Hoje estão batendo palma até não querer mais. Fomos chamados a servir, a amar a igreja do Senhor. Amém? Eu te espero no culto amanhã. Eu posso ouvir um amém? Amém. Domingo é dia de... Amém, aleluia. 9h30 e 18h30. Eu não estou encerrando, tá? Estou só te avisando. 9h30 e 18h30. Eu te espero aqui. Eu quero ver sua cara aqui. Vem me dar um abraço no final do culto. Para dizer, pastor, eu vim. Eu estou aqui. Eu amo a igreja do Senhor. Eu amo o lugar que o Senhor tem me plantado. Amém? E o terceiro solo e último é o solo da intimidade com Deus. É o último solo, mas não é o menos importante, né? O louvor pode subir só para parecer que eu estou terminando. Mas não menos importante, é um solo da intimidade profunda com Deus. Nós falamos sobre 3 solos hoje. O solo da palavra, que você precisa ler. Se você deseja crescer em sabedoria, em maturidade, se você deseja que suas atitudes sejam mudadas, se você deseja que o seu coração seja transformado, você precisa ler a palavra de Deus. Começa hoje. Não vai embora daqui sem deixar Deus, né? Sem deixar que Deus fale com você, sem se comprometer a ler a sua palavra. O solo do compromisso com a igreja. Você precisa ter um compromisso com o lugar que o Senhor te plantou. Este ministério, a sua célula, a sua liderança. E intimidade com Deus. Se você deseja avançar na sua vida, sair da comodidade, sair desse lugar de estar assentado, de estar acomodado, de nunca experimentar algo novo, de ver seus amigos tendo revelações, sonhos, de ouvir Deus falando, e você nunca escuta o Senhor, é porque está faltando intimidade. Porque quando a gente é íntimo de alguém, a gente tem um relacionamento profundo. Você escuta a voz do seu amado. Você sabe assim, quando você tem relacionamento com uma pessoa, eu olho para o André e eu sei pelo olhar. Tipo assim, vamos embora? Tá chato esse lugar. Amor, ora, ele está aqui me olhando. Amor, eu sei pelo olhar, ele não precisa falar nada para mim. Porque existe intimidade, existe relacionamento, todos os dias conversando. E se eu tenho essa intimidade com o Senhor, eu vou escutar a sua voz, seja no ônibus, seja no Uber, seja dormindo, seja sendo despertado para fazer um xixi, mas é Deus que está te chamando, falando, levanta, homem de Deus, vai orar, estou te chamando. Você vai ouvir, você vai ser despertado. É no lugar secreto, no lugar onde só está você e Deus, que as suas raízes vão ser desenvolvidas. E você vai encontrar suprimento para dar frutos duradouros. Frutos duradouros. Eu quero dar frutos duradouros. Frutos que vão abençoar as gerações. Sabe, gente, às vezes a gente fica pensando. Lá no Interns eu faço um monte de pergunta filosófica e profunda. E a gente às vezes fala sobre legado. O que você vai deixar para a próxima geração? O que as pessoas vão lembrar de você? Frutos duradouros. Eles vão vir desse relacionamento de intimidade com Deus.
Eu não quero que as pessoas lembrem do meu nome ou de algo que eu fiz. Eu quero que elas lembrem que eu era amiga de Deus. Eu quero que meus netos digam, minha avó tão querida, amiga de Deus. Ouvia o Senhor, tinha relacionamento com Ele, cresceu em maturidade e graça, e até os seus últimos dias tinha experiências com o Senhor. É lindo ver o pastor Samuel e a pastora Lígia tendo experiências com Deus até hoje. Pensa, um casal que já experimentou tanto de Deus. Você fala, será que tem mais? Tem sempre mais. Você vê o pastor Samuel emocionado na presença de Deus. A gente chega lá para almoçar e a Bíblia está o quê? Aberta, toda grifada, toda anotada. E ele lendo. Ele acorda de madrugada para orar, para ler. Você pensa, puxa, um senhor que já orou tanto, o que mais tem para orar? Tem tanto mais de Deus. Até o seu último respirar vai ter mais de Deus para você. Porque Deus é infinito. Infinito em seu amor, infinito em sua graça, infinito em sabedoria. Deus tem mais para compartilhar com você. Imagina você, adolescente. Será que Deus tem mais para você? Se para um senhor de quase 90 anos, pastor, plantou a igreja, missionário também, pregador da palavra, Deus tem compartilhado coisas novas todos os dias. Será que para você não tem nada? Não tem nada para você? Não precisa ler a palavra de Deus? Não precisa se relacionar com Ele? Deus tem mais para você. Nesse lugar, Deus vai te dar identidade. Deus vai dizer quem você é. Talvez você fique perdido aí, fique perdido. Quem sou eu? O que eu estou fazendo neste mundo? Para onde vou? Para onde? É nesse lugar. Não sou eu, não é o pastor, não é o seu supervisor que vai dizer para você quem é você, que vai ficar te afirmando. É o Senhor que vai te afirmar. Ele vai dizer quem você é. E eu quero te desafiar nessa noite. Eu quero te desafiar. Hoje é dia 7 de maio. Você se comprometer até 7 de junho a fazer seu devocional todos os dias, por 30 dias. E aí você vai me contar se a sua vida mudou. Se nada aconteceu com você, você vai vir me falar, pastora, nada aconteceu. Ou você fez errado, você leu o livro errado, é a Bíblia, tá, pessoal? Você fez alguma coisa errada. Você vai gastar ali 40 minutos, orando, lendo, meditando, buscando ao Senhor. E a sua vida vai ser mudada completamente. Porque você sabe que quando a gente encontra Jesus, todo mundo aqui já teve esse dia. É um dia muito especial. Eu estou na igreja faz muitos anos, mas eu considero a minha conversão quando eu tinha 15 anos. Porque foi o dia em que eu me encontrei com Jesus. E eu me apaixonei por Ele. E eu disse, eu nunca mais quero deixar de servir esse Deus. E você vai encontrar esse Deus, esse Jesus, sozinho. Não dá para eu ficar de mão dada com você. Não dá para eu ficar soprando no seu ouvido. Não dá para eu ficar orando por você. Você precisa se encontrar com Jesus. Você precisa ter as suas experiências com Deus. É você e Deus. Então eu quero que você, nesse momento, pense na sua vida. Onde as suas raízes estão fixadas? Sabe, gente? Como eu disse lá no começo, essa palavra é para mim. Não é que eu não estou fazendo devocional, nada disso. A gente aproveita para trazer muitas coisas. Mas eu preciso todas as vezes alinhar as minhas raízes. Senhor, se eu quero crescer em maturidade, se eu quero crescer em sabedoria, eu preciso buscar mais o Senhor. Eu preciso me comprometer mais com a sua igreja, em serviço, em unidade, em oração. Eu preciso, Senhor, ler mais a sua palavra, destrinchar mais a sua palavra. Por que está escrito isso? Eu quero saber. Deus tem coisas que você vai encontrar somente nesse lugar.
no secreto. Se você quiser receber o que está no secreto, reservado para você, você vai precisar ir até aquele lugar. Para você receber algo novo, todos os dias, um refresco da palavra. Você precisa ir para esse lugar. Nesse momento eu queria pedir para apagar as luzes, abaixar um pouco. E eu quero que você feche seus olhos aí onde você está, todo mundo de olhos fechados. E eu não estou falando sobre pecado somente. Mas talvez você esteja nesse lugar de acomodação. Vai tudo bem, vai tudo bom. Talvez eu não esteja precisando tanto assim de Deus nesse momento da minha vida. E eu me acomodei. E eu parei de buscar a presença do Senhor. Ou talvez você está indo pelo caminho dos ímpios. E já está se envolvendo nesse caminho. E as suas raízes não estão plantadas no solo da palavra, no solo do compromisso com a igreja, no solo da intimidade com Deus. Talvez você esteja sendo um mero espectador, um consumidor. Você vem, você senta e você vai embora e você não quer nada com Deus, nada com ninguém. Você só reclama, esse é seu coração. E nessa noite o Senhor está te fazendo um convite a voltar para aquele dia onde você conheceu o Senhor face a face. Um convite onde você vai se lembrar daquele dia onde você sentiu a presença do Senhor e você não conseguia ficar de pé. Porque de tão grande que era essa presença, de tão poderosa que era a presença do seu Deus. Ou talvez você nem conheça Deus dessa forma que eu estou te falando. E esse é o dia em que o Senhor separou para você vir aqui na frente e não conseguir ficar de pé. Eu gostaria que se Deus falou com você em algum momento da palavra, se Deus ministrou ao seu coração alguma coisa, não me interessa se você é líder, supervisor, quem seja você. Eu quero te convidar a vir se ajoelhar aqui nesse altar, a falar com o Senhor. Pode vir se Deus tem falado com você.